7h29, estamos de volta com o T-News. Entrevista T-News. E hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio TFM o deputado federal João Arruda, do PMDB. Bom dia, deputado, tudo bem? Bom dia, Mareli. Um prazer grande estar com você, com o Clarison, com o Rafael aqui. Uma alegria muito grande estar na Rádio T. E já começamos falando agora sobre essa nova situação que vive o PMDB que agora passa a ser o protagonista no Brasil. Não foi eleito nas urnas, assim, né? Mas por conta dessa questão do impeachment, hoje temos o Michel Temer como presidente do país, mas, por um outro lado, enfrentando uma série de protestos que estão ocorrendo em todo o país. Como é que vai ser os rumos agora do país com Temer à frente? Não vai ser vida fácil para o presidente da República. Existe muita resistência, até porque isso que você colocou aqui com relação à votação, eu entendo que ele foi votado também porque era o candidato a vice. Quando se vota no presidente, vota no vice-presidente da República também. Mas vai ter muita oposição, né? O Partido dos Trabalhadores, as centrais sindicais, existe um grupo que faz oposição. E a vida no país está muito complicada. Hoje a política econômica ainda não dá sinais de melhora. A população perde emprego, mais de 11% aí de desempregados no país, de pessoas que foram demitidas no último ano, nos últimos 2 anos, 3 anos, é um acúmulo, né? Isso são dados do IBGE. E com isso a população está insatisfeita. Nós precisamos rapidamente dar sinais para que a política econômica do país melhore e a gente volte a gerar emprego e, enfim, melhore a vida do povo. Enquanto isso não acontecer, vai existir muita insatisfação por parte da população. E o presidente vai enfrentar manifestações negativas também, como a que enfrentou agora nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas e outros eventos como o 7 de setembro em Brasília. Isso vai acontecer. Mas faz parte do processo democrático. Entendo que é importante também que isso aconteça, né? A unanimidade é burra. Acho que pelo fato dele ter ali mais de 400 deputados, ampla maioria no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, sobretudo, faz com que o debate precise acontecer também nas ruas. Tem uma situação curiosa, né? Porque na semana passada tiveram protestos na sede do PMDB no Paraná, né? E o senador Roberto Requião, que é o presidente do PMDB no Paraná, foi uma pessoa que foi extremamente contrária ao impeachment. Quer dizer, mesmo com esse posicionamento do senador Requião, os protestos estão ocorrendo, inclusive, também aqui no Paraná. Sim, eu não acredito que essas manifestações, esse vandalismo que acontece, atos violentos que acontecem nessas manifestações, tem um partido de filiados do Partido dos Trabalhadores, de militância, de pessoas ligadas às centrais sindicais. Isso provavelmente aconteceu por parte de gente que queria cometer esses atos, se infiltraram nas manifestações, porque não é gente politizada que está fazendo esse movimento, apedrejando a sede do PMDB. Senão, saberiam, evidentemente, que o presidente do partido, o Requião, aqui no Paraná, foi contrário ao processo de impeachment, ao objeto, o julgamento de impeachment no Senado, e isso não teria acontecido no nosso partido. Agora, deputado, o PMDB é um grande partido e fracionado em pequenos partidos propriamente do PMDB, ou seja, vários políticos, deputados, senadores que estão dentro do PMDB, mas têm divergência de pensamentos, como é o caso do próprio Roberto Requião dentro do Senado Federal. Como lidar? Vai enfrentar o protesto das ruas, mas como enfrentar o próprio partido agora para tentar passar projetos, por exemplo, no Congresso Nacional? Claro, isso, e o partido é grande exatamente porque é fracionado, porque tem um pensamento diferente em cada estado, em cada município. O PMDB dá muita autonomia para os diretórios estaduais. Nós vivemos momentos em que o PMDB era o partido do vice-presidente da República, nós dávamos sustentação ao partido da presidente Dilma, do Partido dos Trabalhadores, durante todo esse período aí dos últimos anos de governo do PT. Antes mesmo, no governo do presidente Lula, e dentro do PMDB nós tínhamos também gente que fazia oposição. É o caso da Bahia, por exemplo. O Gedel hoje, que é ministro do presidente Michel Temer, foi vice-presidente da Caixa da presidente Dilma e no seu estado ele fez uma aliança com o DEM. Isso acontece em diversos estados. Essa autonomia que o PMDB dá faz com que o projeto regional se fortaleça e a gente ganhe eleições. Por isso que nós temos muitos prefeitos e muitos também
governadores. Nós tivemos durante o período, isso tem diminuído com o tempo, mas agora o PMDB precisa estabelecer uma linha de atuação no Congresso Nacional, porque o PMDB é governo. Então, nós teremos que fazer, por mais que existam divergências internas, e o PMDB Nacional sempre respeitou isso, nós vamos ter que fazer um bom debate. Eu sou muito questionado sobre algumas propostas, reformas que serão apresentadas no Congresso Nacional por iniciativa do governo, que muitas vezes a gente não sabe, ouve pela imprensa, ouve pela própria oposição, mas nós vamos ter que debater amplamente cada reforma, cada proposta, antes de apresentá-las. E não será fácil o debate, mesmo dentro da bancada do PMDB. Exatamente por isso que você falou, porque em cada estado existe um posicionamento ideológico, programático, que se diferencia, né? Nós entendemos que, aqui no Paraná, por exemplo, nós temos muita dificuldade com relação aos projetos que tiram direitos de trabalhadores, de servidores. É o caso do endividamento, a negociação das dívidas dos estados, que eu votei contra e tive a minha posição respeitada. Foi totalmente aprovado já esse projeto ou ainda falta algum ponto a ser aprovado? Veja, o projeto ele não tira direitos, nós conseguimos desidratar o projeto, por isso que houve muita discussão, né? O projeto foi aperfeiçoado no sentido, eu acho que renegociar as dívidas dos estados, eu acho fundamental. Gostaria que a gente fizesse também renegociação e aumentasse a possibilidade de ajudar os municípios, que vivem uma situação muito pior do que a dos estados. Mas as contrapartidas é que eram ruins, né? O estabelecimento de uma regra para que os servidores públicos não pudessem ter o seu aumento além da data base, outros critérios que foram estabelecidos no projeto, é que deixavam o projeto ruim, davam um argumento para os governadores, como é o caso aqui do Paraná. Ele acaba tendo um argumento para não cumprir aquilo que se comprometeu a fazer na Assembleia Legislativa, que era o aumento de 1% a mais da inflação, do que a inflação, para os professores. E com a aprovação do projeto e a assinatura do contrato junto ao governo federal, ele acaba usando isso como argumento para não fazer. Até porque a nossa dívida não é uma das maiores. No Paraná já estão usando, inclusive, né, deputado? Nessa semana nós fizemos uma entrevista com o líder do governo, Luiz Cláudio Romanelli, e ele já nos disse, uma das perguntas que fizemos foi sobre isso. Como é que fica a questão do reajuste dos servidores, não só professores, mas de todos os servidores? E ele colocou exatamente esse ponto de que por conta dessa votação, desse projeto, na Câmara Federal, o Estado não terá condições de fazer aquela questão da progressão, também o reajuste, enfim, tudo aquilo que havia sido permitido, na verdade, prometido aos servidores. Mas agora ele não terá mais essa desculpa, porque isso foi retirado do projeto. A única coisa que ficou de ruim no projeto, e por isso que eu votei contra, foi a possibilidade de novas contratações, novos concursos, que estavam, na verdade, incluindo no limite de gastos com o pessoal, também as terceirizações. Por exemplo, se tem gastos na educação com o pessoal, você pode incluir a terceirização de um serviço prestado como uma merenda escolar, por exemplo, que pode ser terceirizada. E isso acaba substituindo a possibilidade de novos concursos e contratações. Por esse viés, acaba prejudicando também o serviço público e os servidores públicos no nosso país. É por isso que eu votei contra o projeto, mas os outros pontos, eles acabaram sendo retirados do projeto. E o governador do estado ou vai manter a sua palavra ou não terá argumento justificativa para fazer o que ele realmente quer fazer. Esse projeto foi votado principalmente por alguns estados, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, que enfrentam sérios problemas de ordem fiscal. Como que o senhor avalia? Porque no projeto foi votado e foi dada uma responsabilidade para esses estados, para esses governadores. O senhor acha que realmente os estados vão cumprir com essa promessa de manter o ajuste fiscal, de manter o equilíbrio fiscal? Com certeza, eu acho até porque é uma contrapartida necessária para esses estados. A dívida desses estados é muito grande, o caso do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, e estados do Nordeste também. A intenção deles, eu entendo que seja a melhor possível. O problema é que isso não resolve um problema a longo prazo, talvez resolva a curto prazo. E mais, porque existe uma progressão, né, para dar um alívio durante esse período de crise. Talvez com a melhora da economia do país, depois a gente possa ter vida melhor para os governadores também. Mas estados como Alagoas, e foi aí que começou a grande discussão, porque a discussão do impeachment, né, combinou com o momento em que o presidente do Senado, Renan Calheiros, defendia esse projeto de renegociação da dívida, sobretudo porque atende o governador Renan Filho do estado de Alagoas, que
que tinha como prioridade do seu governo, do seu mandato, essa renegociação. Sem isso, ele não conseguiria fazer nada nos próximos anos. Então foi um movimento muito mais político, que a população não está vendo aí, não consegue enxergar, porque acontece nos bastidores da política, do que essencialmente melhorar a vida dos governadores. Aqui no Paraná, a nossa dívida não é tão grande quanto a de outros estados com relação a isso que foi negociado, né? Com relação à União. A dívida aqui é com os fornecedores, a dívida é muito mais recente do que uma dívida que foi acumulada ao longo dos anos. Portanto, nós não vamos resolver o problema do Paraná com essa nova negociação da dívida, mas ajuda muito os outros estados. Mas depois disso, já se pensa algo para fazer? Porque a gente sabe que isso também é de momento e até porque por conta das eleições próximas, né? Que o governador que estiver para se reeleger, 2 anos, equilibra um pouco as contas e tenta a reeleição, e aí depois que o carro vá na ladeira. Mas já está se pensando algo para depois disso ou não? Me parece que essa renegociação, esse projeto que foi uma articulação política do presidente do Senado e de muitos governadores, é muito mais para premiar os maus gestores do país do que resolver um problema. Porque os problemas que os governadores estão enfrentando aqui, muitos deles, claro, que alguns eleitos pelo primeiro mandato, não são reeleitos. O caso do Paraná e muitos outros foram reeleitos. Então, um problema que eles criaram nos seus estados, eles mesmos criaram e que agora estão sendo premiados. Mas não existe ainda uma proposta. A proposta, na minha visão, seria melhorar o ambiente econômico do país e não simplesmente ajustes que aumentem impostos, a carga tributária, que criem um ambiente negativo, desfavorável para a geração de emprego e renda. É ajudar o pequeno empreendimento, o pequeno negócio, como o Simples Nacional que nós queremos aprovar já na Câmara, já foi aprovado pelo Senado, para favorecer as pequenas empresas do país que estão gerando emprego. Naqueles dados que eu passei aqui, dos 11% do IBGE de trabalhadores que foram aí demitidos das suas empresas, grandes, médias e pequenas empresas, esses trabalhadores, uma constatação também feita pelo IBGE, é de que esses trabalhadores acabaram montando seus próprios negócios, acabaram virando um microempreendedor individual, montando um salão de beleza, acabaram fazendo alguma coisa, né, montando uma loja, um restaurante, fazendo o seu próprio negócio, um pequeno negócio. Nós precisamos criar um ambiente favorável no nosso país. Nós não vamos resolver nada a curto prazo. O que nós temos que fazer é ter uma relação honesta, sincera, transparente com a sociedade, explicar os problemas que nós estamos enfrentando e a longo prazo ter uma solução para o país. Isso significa melhorar a condição, o ambiente econômico do país para se gerar emprego, para se produzir, para valorizar o empresário nacional. O senhor citou um ponto importante ali, que vários desses problemas enfrentados pelos estados foram criados pelos seus próprios governadores. No caso do Paraná, por exemplo, nós temos um governador que foi reeleito e que em 2014, em sua campanha, dizia que a situação financeira do Paraná... O melhor está por vir, né? O melhor estava por vir, só não veio ainda o melhor, mas o melhor está por vir. E depois, já no primeiro mês de mandato, ele já começou a dizer que a situação financeira do Paraná não estava muito boa, fez aquele ajuste fiscal, aquele pacotaço que prejudicou toda a população paranaense, e temos mais um pacote de medidas que vai ser votado também na Assembleia Legislativa, agora foi dividido em alguns pacotinhos, digamos assim, que embora não afetem diretamente o consumidor, a população, vão afetar também de uma forma um pouco mais indireta, mas vão afetar. Como é que fica o PMDB nessas articulações, principalmente aqui no estado? Hoje na Assembleia a situação é um pouco diferente, porque tinham alguns deputados que são aliados ao governo, como o caso do Romanelli, Alexandre Cury, Jonas Guimarães, que eram do PMDB, mas acabaram saindo, deixando o partido. Como é que o PMDB pode colaborar também nessas negociações aqui no estado? O PMDB é que faz oposição, tem lutado e tem sido uma luta árdua na Assembleia Legislativa do Paraná. E isso tem prejudicado o consumidor também, esses aumentos de impostos. O Mauro Ricardo é o secretário e é uma política, na verdade, burra, né? Esse aumento de impostos, adiantamento de ICMS, né? De produtos importados, de pequenas lojas e comércio, isso realmente afeta diretamente. Aumento agora da mineração, né? As empresas ligadas à mineração também, em todo o estado. Enfim, é como você ter uma loja, aumentar o preço do teu produto porque você não está vendendo bem. O teu consumidor vai comprar na loja vizinha. E isso é muito ruim. O Mauro Ricardo foi secretário da Fazenda de São Paulo, do governo de São Paulo, foi também de Salvador, na Bahia. Se ele fosse bom, e se fosse bom para o estado em que ele foi o gestor ligado à área da economia do estado, das finanças do estado, ele teria ficado lá.
ele não teria sido exonerado tanto pelo Serra, o Alckmin, que foi a continuidade do governador Serra. Então, essa política está potencializando a crise no nosso país. A inflação, a maior inflação entre as capitais do Brasil está em Curitiba. Isso significa que, com a crise nacional que nós estamos enfrentando, aqui no Paraná, isso foi potencializado exatamente pelas ações do governador. Mentiras depois de mentiras. E esse problema, na verdade, ele quer resolver a curto prazo. Por quê? É uma estratégia política. São 2 anos do primeiro mandato em que ele vai fazer esse ajuste, tentar colocar dinheiro em caixa, porque ele entende que a eleição dele, o projeto político pessoal dele e do partido dele, passa pelos últimos 2 anos de mandato na relação que ele estabelece com prefeitos, com municípios, e isso passa também por dinheiro a fundo perdido para asfalto, políticas públicas, e na verdade não é um projeto a longo prazo, não é uma visão de estadista para o estado do Paraná, é muito mais o projeto pessoal do seu partido e do governador. Estamos conversando ao vivo aqui na Rádio T com o deputado federal do PMDB, João Arruda. E deputado, a partir desta próxima semana, nós começamos uma outra fase dentro da Câmara Federal. Muito se discutiu sobre o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e agora vem à tona, no contexto nacional, a cassação do deputado Eduardo Cunha, que era presidente da casa até então e que deu todo o início desse processo do impeachment e que chegou ao desfecho final. Como que está essas articulações dele dentro da casa, já que ele conseguiu uma boa votação para chegar até a presidência, tinha muitos aliados, e agora, de momento, como que está o Eduardo Cunha? Ou sem mandato, sem presidência, ele acabou aí tendo problemas agora principalmente de conversar com esses deputados, já que ele também não pode frequentar a Câmara Federal. E o que todo mundo quer saber, né? Vai ser cassado, não tem jeito. Não tem jeito, vai ser cassado. Se não for na segunda, será na terça, na quarta, ou depois da eleição. Por falta de quórum, isso pode até acontecer, mas uma hora vai ser cassado, porque hoje a grande maioria votará pela cassação. Era outro momento. O Eduardo Cunha, além de ter sido líder da nossa bancada do PMDB, tinha um ótimo relacionamento com todos os deputados do partido e com outros partidos, aquele blocão que ele formou. Isso deu largada para sua candidatura a presidente da Câmara. E recebeu o apoio de muitas pessoas, né, de outros partidos também, que faziam oposição à presidente da República. Naquele momento de transição, mesmo depois da eleição, já existia uma resistência, uma rejeição muito grande ao governo do PT e da presidente Dilma. Ele surfou nessa onda. Tinha um núcleo do Centrão, né, o blocão ligado mais ao Centrão, teve apoio de partidos grandes como que são razoavelmente grandes, não são os maiores, mas o Partido Progressista, o PR, todos esses partidos o apoiaram para ser o presidente da Câmara, mas agora é um outro momento, já foi julgado na Comissão de Ética, na CCJ, e eu não tenho dúvida que a votação fará com que ele seja, de fato, cassado. Agora tem outros deputados também, né, com os mesmos problemas, tem os senadores, por exemplo, no caso do Renan Calheiros. Por que agora focaram justamente no Eduardo Cunha? E, aliás, todos do PMDB, deputado, a situação não tá boa, hein? O Eduardo Cunha, a situação não tá nada boa, né? Não é nem um pouco confortável falar sobre casos do PMDB, pessoas, inclusive, que eu tenho relação, convívio, né? Como é o caso do Eduardo Cunha, que foi líder do PMDB, foi nosso líder na Câmara, líder da bancada do PMDB, e nós tínhamos muita relação com ele, não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, porque faz parte da história, né? Não dá para omitir isso. Mas essas pessoas, elas não foram ainda... Não existe nenhum processo de cassação contra elas, né? Ninguém entrou com esse processo na Comissão de Ética. O que pegou mesmo, o argumento, foi a declaração que ele deu na CPI, né, da Petrobras, que alegou que não tinha contas na Suíça. A partir do momento que isso foi confirmado, ele acabou sendo julgado por falta de decoro, né? Mentiu na comissão como parlamentar, e isso gerou um processo de cassação que passou pela Comissão de Ética, quando ele ainda tinha mais força, porque era o presidente da casa, mas ele afastado do processo, e no julgamento final teve lá uma votação bem apertada na Comissão de Ética. Depois, na CCJ, já foi uma reflexão do que vai acontecer no plenário da Câmara, com certeza absoluta.
Deputado, nessas questões que envolvem impeachment, afastamento, esses dois processos meio que caminharam juntos, ali a questão do Eduardo Cunha, da presidente afastada Dilma Rousseff, a gente só não sabia quem cairia primeiro, né? Acabou caindo primeiro a Dilma. O senhor é um deputado que fazia parte da bancada de apoio à presidente Dilma Rousseff e acabou votando favorável ao impeachment. Gostaria de saber por que o senhor tomou essa decisão e como é que foi isso para tomar uma decisão dessa, já que o senhor fazia parte da bancada de apoio. Eu fazia parte da bancada de apoio à presidente Dilma, por mais que em diversos momentos tenha votado contra o governo. Vários projetos que retiravam direito dos trabalhadores, projetos que envolviam aumento de carga tributária, impostos para o setor produtivo. Enfim, em diversos aspectos eu era contra o governo da presidente Dilma. Eu, no primeiro turno da eleição aqui no Paraná, eu não apoiei a presidente Dilma, nós não tínhamos candidato, até porque ela tinha uma candidata a governadora que era Gleisi Hoffmann e nós apoiávamos o Requião. No segundo turno, eu apoiei a presidente Dilma, fui um dos poucos deputados que apoiou, fora do partido da presidente, que apoiou a presidente Dilma, porque considerava ela menos pior que o Aécio Neves. E faria tudo de novo, porque continuo achando que ela é menos pior que o Aécio Neves. O processo de impeachment, eu votei pela admissibilidade do processo. Eu não votei no mérito, eu não julguei o mérito da ação. Evidentemente que isso é um sinal da minha posição. Mas foi um conjunto... dizem, né, o conjunto da obra, eu sou contra dizer isso, né, porque nós não podemos votar pelo conjunto da obra. Existe o voto técnico e existe o voto político. Acho que nós não tínhamos mais alternativas e era preciso fazer uma discussão profunda sobre o que estava acontecendo no país. A base da presidente estava muito fragilizada, o governo dela era muito ruim e estava sucateado, ela estava ainda, o jogo fisiológico até para se manter no governo, estava piorando a situação. E para você ver, esses ministros hoje que são do presidente Michel Temer, já tinham sido convidados para ser ministro dela. Alguns já eram ministro do governo do PT e da presidente Dilma. Então pouco mudou do que era para o que está. Isso significa que eu estou satisfeito? Não, eu gostaria de um governo diferente hoje no nosso país. Eu gostaria de pessoas mais preparadas para cargos específicos do nosso governo do PMDB, que de fato tivessem o respeito da sociedade em áreas como a educação, a saúde, enfim, diversas áreas. Mas é preciso também fazer uma composição política para se governar. Foi o que ela não fez e foi o que o presidente Michel Temer entendeu que era necessário nesse momento para poder avançar e aprovar medidas importantes. E acredito que agora, com estabilidade no cargo, ele poderá também repensar o seu governo e escolher pessoas que possam ser ligadas a partidos políticos e conquistar o apoio das suas bancadas e dos seus partidos na Câmara Federal, mas que tenham um perfil mais técnico também para esses ministérios. Agora, nesse tema ainda, e a gente já está passando por uma eleição municipal em todo o país, mas já se fala também na próxima eleição para presidente da República. E o Michel Temer já disse inúmeras vezes que não é candidato à reeleição. Já se fala qual será o nome do PMDB, se vai ter, o senhor falou que é contra o Aécio, vai ter o nome de expressão que o próprio Michel Temer já vai apoiar. O que está sendo discutido? Só aproveitar e perguntar do governo do Estado também, já que vamos falar de eleições, vamos falar da questão nacional e eleições para o governo do Estado 2018 também. Eu não sou contra o Aécio, eu acho que o Aécio é ruim para o país, como eu acho que o Beto Richa é ruim para o país. Aliás, eles são muito parecidos, o estilo de fazer política, algo superficial, né, que é mais um produto de marketing do que, na verdade, pessoas comprometidas com a sociedade. Mas o que eu acho que a situação, a conjuntura agora está muito confusa no país com relação à eleição para presidente da República, porque nós temos o PSDB, que naturalmente seria o partido de oposição, um governo rejeitado como o governo do PT, do Partido dos Trabalhadores, o PSDB cresceria para a próxima eleição. A partir do momento que houve o impeachment e o presidente Michel Temer é o presidente da República, existem dois desafios para o PSDB. O desafio de se manter na base, se misturando com um governo que pode não ter sucesso ou pode ter sucesso. Isso pode, inclusive, fazer com que eles tenham perdas do ponto de vista da sua imagem como partido para lançar um candidato em 2018, ou mesmo apoiar
o presidente do PMDB. É claro que nesse momento ele nunca vai manifestar a possibilidade de sair candidato, mas eu entendo que se ele fizer um bom governo, então o PSDB, na minha visão, está esnucado, vamos dizer, né? Porque ele tem que esperar o resultado que vai acontecer com o Michel Temer. Colocaram ele na parede, o PSDB, porque o PSDB, se quiser... hoje ele é governo, ele participou de tudo isso, hoje ele está no governo, tem ministros no governo do presidente Michel Temer. Se o governo for ruim, ele acaba se misturando, né, com um governo que está saindo mal, né? Eu torço para que vá bem, vou trabalhar para que vá bem. Estou aqui passando para você como uma análise, na verdade, do processo e a minha visão, enxergando de fora do que está acontecendo. Mas se o governo for ruim, o PSDB vai ganhar também a rejeição, a desaprovação, porque o PSDB é governo. E se o governo for bem, ele tem o desafio de lançar um candidato contra um governo que vai bem e do qual ele faz parte. Isso pode acontecer também, naturalmente. E, por outro lado, cresce... não o Partido dos Trabalhadores, mas cresce o presidente Lula, sobretudo se o governo tiver falhas e tiver dificuldades, enfrentar muitos obstáculos, e também por fora corre a candidata a presidente da rede, né, nacional, a Marina, que está lá na sua mesma posição. Acho que a dela é a mais confortável, não depende tanto de conjuntura, não depende da administração Michel Temer. Claro que isso fortalece a candidatura do Michel Temer, e isso prejudica também a candidatura dela, mas ela está no mesmo caminho, mais coerente. E o PSDB se mistura com o governo do PMDB, que era do PT. Então é toda uma confusão que a gente não sabe o que vai acontecer. E as pessoas me perguntam daí, se aqui no Paraná nós vamos ter candidato. Veja que há 2 anos atrás, o Rafael Greca foi candidato a deputado federal e fez 33 mil votos. Não se elegeu deputado, fez uma votação pífia e hoje ele está em primeiro colocado nas pesquisas em Curitiba. Não posso falar da eleição aqui em Ponta Grossa, mas posso falar de Curitiba. E com o apoio, inclusive, do governador Beto Richa, que era um rival, né, do Greca, eles não eram aliados, né? Exatamente, que se esconde, né? Não aparece nos programas eleitorais, não aparece em nenhuma campanha eleitoral, porque hoje ele é um péssimo cabo eleitoral, ele prejudica os seus candidatos. Eu até gostaria mais que os candidatos a prefeito ligados ao governador, que são candidatos do governador, que aparecessem, né, que colocassem o governador na campanha para pedir voto para eles, porque escondem o governador nesse momento. Mas tá lá o Rafael Greca em primeiro lugar, depois... Então a conjuntura, ela tá... Mas o PMDB já está se articulando para as eleições de 2018 no Paraná? A política é muito dinâmica e tem estado mais dinâmica nos últimos anos, até por conta das mudanças que aconteceram no país. O PMDB sempre tem que se preparar, como qualquer partido, para uma candidatura própria. Isso significa que nós não devemos discutir nomes. É claro que a nossa liderança maior e sempre foi o senador Roberto Requião, mas nós precisamos fortalecer o partido. Isso significa que lançar candidatos, eleger prefeitos, eleger vereadores que estejam alinhados com um projeto de eleição majoritária. Depende também da eleição, por exemplo, do Requião Filho lá em Curitiba? Não depende disso, porque na última eleição ele foi candidato a governador e nós tínhamos sido derrotados. Quem foi o nosso candidato foi o Rafael Greca, né, naquele momento, que foi candidato, inclusive, para fazer oposição àquilo que existia de proposta do governo e do próprio candidato à reeleição, desconstruiu a imagem do Luciano Dutti e depois se aliou ao Luciano Dutti e também ao governador Beto Richa. Os dois ainda não apareceram nos programas eleitorais, se escondem nos bastidores da coordenação de campanha. Então, a vida política, né, a vida é muito dinâmica, nós temos que nos preparar. Isso significa o quê? Lançar candidatos próprios. A candidatura do Requião Filho é muito importante para nós em Curitiba. Estamos trabalhando muito para que ele tenha sucesso. Por que ele está tendo uma queda nas pesquisas lá? Porque as últimas pesquisas têm demonstrado um pouquinho, ele não está em crescente, digamos assim. O que está acontecendo com a campanha do Requião Filho em Curitiba? Não houve queda nenhuma. O Ibope fez 2 pesquisas registradas, né? A primeira ele teve 16%, a segunda ele teve 16%. Ele manteve a intenção de voto. Agora, existem pesquisas frias. E agora um dado aqui para você saber. O Datacenso, que é uma pesquisa... Agora aparecem muitas pesquisas aí que fazem registros. Algumas registram as suas pesquisas e não divulgam as informações das pesquisas. Eu acho que não dá certo o projeto que eles gostariam, que o contratante gostaria, e eles acabam não divulgando os dados das pesquisas. A Datacenso divulgou uma pesquisa em que o Rafael Greca aparecia estourado na frente, o Neyley Prevot em segundo lugar com 12% e uma queda do Requião Filho de 16%, não na mesma pesquisa, mas no Ibope e Datacenso, para 7%. Nós questionamos a pesquisa.
coincidentemente, ele provou que cresceu na pesquisa, o contratante era a Rede Massa, que tem como proprietário o pai do deputado secretário de Estado, Ratinho Júnior, coincidentemente. Mas nós questionamos isso na Justiça e pedimos os dados, as informações da pesquisa. Eles não nos entregaram os dados da pesquisa. Pedimos para que o juiz, fizemos um requerimento para que o juiz desse uma multa, multasse a pesquisa pelos dias em que eles não entregassem, né? A cada dia que eles não tivessem entregue o dado, não tivesse passado os dados da pesquisa para quem pediu as informações, que eles fossem multados diariamente. O que aconteceu? Eles disseram que eles nunca divulgaram os dados da pesquisa e de fato nunca divulgaram. O que aconteceu foi que vazou em alguns blogs alguns números, mas a Rede Massa nunca divulgou a pesquisa registrada. Então a resposta deles foi essa: já prescreveu, não vale mais e nós nunca divulgamos esses dados. Ou seja, isso... Não interessava a eles. Não, na verdade é uma confissão de que a pesquisa era fria, era falsa, né? Então, é o que está acontecendo hoje no Paraná, né? Os grandes institutos estão fugindo do registro de pesquisas, não tem registrado muitas pesquisas. Eu não vi nenhuma pesquisa do Ibope aqui em Ponta Grossa, por exemplo, do Datafolha. E aí ficamos reféns dessas pesquisas. Mas os pequenos institutos, agora tem que questionar, tem que entrar na justiça. Isso é muito sério, porque isso é um banho de água fria numa campanha eleitoral, enfraquece, na verdade, a vontade da militância quando estão sentindo algo nas ruas e, ao mesmo tempo, pesquisas registradas demonstram outros números. É algo que nós precisamos rever no país. Nós conversamos com o deputado federal João Arruda, agradecemos a participação aqui nos estúdios da Rádio TFM e um bom dia, deputado. Bom dia, agradeço a vocês, ao Clarison, a você, Marélia, Rafael também pela oportunidade. O Rafael ninguém sabe quem é, mas ele está na mesa de som ali. Muito obrigado a todos e também aqui, deixar aqui a memória, né, do nosso querido amigo que trabalhou muito tempo aqui na rádio, que foi o Altair Ramalho, que me entrevistava muito. Ela me ligava em Brasília, a gente conversava muito à distância, que foi um grande comunicador. Um abraço a todos os amigos de Ponta Grossa.